Então, é importante os pacientes saberem que esse critério também não é congelado. Não é porque você entrou com uma pontuação baixa ou com uma pontuação alta que você vai ficar para sempre. Dinâmico. É tudo muito dinâmico. Até porque a própria doença é dinâmica, né? Exatamente. A doença continua evoluindo ali. Ele pode muito bem ter algum fator que vai descompensar aquela cirrose, né? Vai fazer aquele fígado que já tá funcionando mal, piorar. Ou, por exemplo, igual a gente falou no vídeo do YouTube, né? Sobre doença hepática alcoólica. Às vezes a gente pega um paciente cirrótico pelo álcool, né? Que tem um MELD alto, chega descompensado com MELD alto. Só que hoje, atualmente, né? A nossa legislação não permite a gente transplantar paciente que não tem o tempo de abstinência. Que não tem um tempo de abstinência de 6 meses. Então, a gente orienta o paciente a ficar em abstinência. E é muito comum a gente ver que nesses 6 meses de abstinência, o álcool, ele é tão agressivo ao fígado que quando você tira o fator agressor, o fígado, ele diminui muito a inflamação e, consequentemente, melhora da descompensação, né? E aí, o MELD cai. Então, são pacientes que, às vezes, no início do quadro, iam ter um MELD alto, com uma transplantabilidade maior, né? E depois, se você tira o fator de agressão, eles melhoram. Então, o MELD cai. E é isso, é uma coisa dinâmica. Então, pacientes em fila, em geral, coletam laboratório mensalmente. Ou trimestral, dependendo do MELD inicial. Dependendo do MELD Esse MELD tem uma validade. Exatamente. Então, quanto mais baixo o MELD, mais maior largo o esse tempo. período. Exatamente, né? até 3 meses. Por exemplo, quando o MELD é muito elevado, paciente muito grave, o tempo de atualização é 72 horas. Exatamente. Quando o MELD é acima de 30, enfim, principalmente para insuficiência hepática aguda ou ACLF, ele dura 72 horas para a gente poder atualizar. Exatamente. Perfeito. Bom, mas o MELD, andei estudando também, ele, como a maioria das escalas dentro da medicina que a gente usa para poder avaliar alguma coisa, ele não é perfeito, né? A pontuação, como vocês falaram, é uma coisa muito objetiva, você usa exames laboratoriais, só que existem outras coisas que muitas vezes o exame ele não vai refletir, ele não vai mostrar. Que outras coisas poderiam ser essas aí? Vocês podem citar pra gente? A gente tem o que a gente chama de pontuação especial, né? A verdade, assim, era um MELD puro, como a Fernanda falou. E aí a gente já perdia alguns pacientes, por exemplo, que tinham muita ascite, que tinham um sódio muito baixo, que o sódio baixo a gente sabe que está associado a uma gravidade maior. E aí, há mais ou menos 3, 4 anos, entrou o MELD sódio, né? Que a gente já consegue contemplar mais pacientes graves nele. Mas ainda assim, sobram alguns pacientes que são graves, precisam de transplante e tem o MELD baixo, que são eles. Por exemplo, vou falar vamos fazer uma... Por exemplo, vou falar o paciente do CHC, né? O carcinoma hepatocelular, que é um tumor primário das células do fígado, e que a cirrose é fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, né? Então, é bastante comum na nossa prática clínica, a gente tem que rastrear esses pacientes a cada 6 meses, né? Com ultrassonografia ou alfa-fetoproteína, né? Na verdade, alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína a gente pode pedir ou não, mas o ultrassom sempre a cada 6 meses. E aí a gente se depara com um tumor no fígado. E aí, Larissa, qualquer tumor entra na fila de transplante? Não. A gente tem os critérios de Milão, né, que a gente usa. O tumor tem que estar entre 2 centímetros e até 5 se ele for um tumor único. Ou entre 2 e 3 centímetros até 3 tumores. Então, mesmo com câncer, ele pode ser transplantado. E aí, exatamente. Não é impeditivo, então, né? Não é. Então, você tem um carcinoma hepatocelular dentro de critério, e não é incomum a gente ver um carcinoma hepatocelular num paciente compensado, né? Que tem uma creatinina normal, uma função renal boa, que não tem ascite, que não tá ictérico, que aumenta a bilirrubina e sobe o MELD. Então, assim, é um MELD baixo, que na teoria esse paciente ficaria bem abaixo na fila, mas ele tem indicação porque ele tem um tumor dentro de critério que pode avançar rapidamente. Então, a gente leva esse caso para uma câmara técnica, que é uma reunião mensal de hepatologistas, de várias equipes de transplante, né, do estado, e a gente confere uma pontuação especial para ele. E essa pontuação, a gente, no caso da maioria, né, das pontuações especiais e do CHC especificamente,
essa pontuação, ela vai subindo conforme o tempo, né? Então, você ganha 20 pontos, se em 3 meses você não transplantar, vai para 24, se em mais 3 meses você não transplantar, 29. Então, é isso, assim, o paciente ele vai para uma pontuação maior e quanto mais tempo vai demorando, isso vai subindo para ele ter mais chances de transplantar, né? Basicamente, o câncer evolui mais rápido do que a cirrose. Pode, Então, esse cara pode ser que sim. Exatamente. Então, E esse paciente que às vezes tem... Existe também o MELD mínimo da fila de transplante pela nossa legislação. A gente não pode listar ninguém, a não ser que tenha algum critério especial, como esse que a Larissa mencionou. A gente não pode listar um paciente com MELD menor que 11. Isso é da legislação brasileira. Então, às vezes, é um paciente... Dentro da cirrose, a gente tem uma classificação funcional da cirrose, que é a classificação de Child-Pugh. Ela pode ser estágio A, B ou C. Essa classificação também mede mortalidade. E a cirrose estágio A, Child A, ela é considerada uma cirrose compensada, e B e C, estágios descompensados. Só que dentro dessa pontuação, a gente usa critérios subjetivos como pontuar a CIT em leve, moderada, acentuada. Então, isso pode ter uma diferença. E também os graus de encefalopatia. A gente não tem nenhum critério assim objetivo, não é uma classificação numérica, também é leve, moderada, então isso pode um pouco, né, a gente tem uma diferença interobservador. E aí, o que a Larissa estava falando é que é isso, às vezes o paciente ele é um Child A, ele dá cirrose, ele está compensado, mas surge esse nódulo. O hepatocarcinoma sem tratamento, num Child A, ele tem uma sobrevida de até 5 anos, sendo que a cada 6 meses é considerado que ele pode dobrar de tamanho. Então, hoje em dia, dentro dos indicações de tratamento do hepatocarcinoma, o transplante consta como uma das principais, porque além de você estar curando o hepatocarcinoma, você também está curando a cirrose. E mesmo a ressecção, a ressecção tem uma recidiva muito alta, porque quando você tira o nódulo, você está deixando deixa a doença de base, né? Você está deixando um fígado cirrótico que que pode continuar apresentando outros nódulos. Então, assim, um paciente dentro desses critérios que a Larissa mencionou, o transplante é uma ótima forma de tratamento do hepatocarcinoma. É um tratamento curativo muito eficaz. Então, quando a gente vê um paciente com mais de uma lesão acima de 2 centímetros, entre 2 a 5 centímetros, principalmente os pacientes que têm hipertensão porta, né? Acho que a gente tem que... E outro critério, por exemplo, que a Larissa deu um exemplo de um paciente que está estável e o MELD não vê a gravidade dele porque ele está muito estável, mas ele tem um tumor e ele não pode aguardar muito tempo na fila de transplante. Uma outra questão, né, que é muito comum a gente ver na nossa prática é o de ascite refratária ou ascite intratável. Ascite é o acúmulo de líquido na barriga que é comum no paciente hepatopata. Nos estágios iniciais, a gente pode fazer uma dose de diurético, que pode até chegar a uma dose elevada, e o paciente não ter mais esse líquido acumulado na barriga. O diurético, como qualquer medicação, pode ter efeitos colaterais. E no paciente cirrótico, o que a gente sempre tem que olhar? Ele pode piorar a função renal, ele pode piorar a encefalopatia e fazer hipotensão. Os pacientes cirróticos, por alterações vasculares, eles já são naturalmente hipotensos. E o diurético pode piorar essa hipotensão. Então, assim, é um paciente que às vezes ele tem uma CIT, a gente quer tratar, mas a gente... Ele não tolera. A gente, às vezes, começa uma dose baixa de diurético e já tem que logo suspender. E a CIT, quando começa a acumular muito líquido, isso começa a ter repercussões para o paciente. Ele começa a não ter posição para dormir, ele começa a fazer restrição para respiração, às vezes até para se alimentar, ele começa a ter restrição, porque o abdômen já está muito distendido. Então, esse paciente, muitas vezes, a gente tem que encaminhar para paracentese, que nada mais é que retirar o líquido do abdômen desse paciente para dar um alívio. Tanto que o nome é paracentese de alívio. A gente, sem reposição de albumina,
A gente pode... A albumina é um expansor volêmico, né? Que a gente chama de coloide, que ele aumenta a pressão dentro do vaso, né? Ele enche a artéria de albumina que o paciente que tem cirrose tem dificuldade de produzir. O fígado cirrótico não produz adequadamente. Ele puxa água para dentro do vaso. Exatamente. Então, a gente pode retirar até 5 litros se a gente não repuser albumina e até 8, em geral, sem reposição. E aí, Com reposição. Com reposição. Esse paciente, ele tem uma qualidade de vida muito ruim, né? Muito ruim. Ele tem que, a cada semana ou a cada 15 dias, ir para algum serviço de atendimento de emergência, deitar, funcionar, que... Assim, envolve inúmeros riscos, né? Exatamente. O paciente pode... Uma pessoa experiente que faça, claro que a gente reduz os riscos e ter asepsia, né? Que é a limpeza da pele adequada, você usar o material adequado. Isso tudo você vai reduzindo os riscos, mas todo procedimento é associado a risco. Eu não digo nem riscos, Fernanda, do procedimento em si também, né? Claro, de sangramento, infecção, enfim. Que a gente já viu alguns casos. Mas também, assim, por exemplo... Quando você tira muito líquido, você também... Às vezes, em alguns casos, a gente repõe a albumina, mas a gente acaba gerando uma piora na hipotensão. E aí você pode fazer uma redução da perfusão de sangue do rim. E aí piorar o rim também. Uhum. Então é isso. Você pode piorar a função renal. Você tirando muito líquido, o paciente ele acaba desnutrindo, né? Porque tem proteína naquele líquido. Então o paciente ele vai desnutrindo e perdendo peso. Então, assim, são muitos efeitos colaterais. Aquilo é necessário, porque senão ele não come, ele não respira, mas também tem diversos efeitos tem a parte ruim, deletérios, né? Entendi. E aí esse paciente, ele fica assim, ele não consegue usar remédio e ele tem que ficar tirando líquido. Você perde o controle da doença ali, né? Isso.